Opa, você sabia que já existe cura para o câncer? Como assim? Fica aqui que a gente te explica. Hoje já existe tratamentos em desenvolvimento para leucemia, linfoma de células B, mieloma múltiplo com base na terapia celular. Mas você sabe o que é terapia celular? Ela é uma inovação que usa células vivas, principalmente no tratamento de doenças. Essas células podem ser tanto do próprio paciente ou de um doador. Essas células são cultivadas e modificadas fora do corpo para depois serem reintroduzidas para restaurar funções, combater doenças e regenerar tecidos danificados. Agora que você já sabe o que é terapia celular, vamos explicar um pouco melhor sobre a terapia com células CAR-T direcionadas ao tratamento do câncer. Mas antes, precisamos entender o que são as células T. As células T são células de defesa presentes no nosso sistema imunológico. Elas são capazes de identificar e eliminar vírus, bactérias ou células defeituosas. No caso do câncer, às vezes as células T perdem a capacidade de identificar as células cancerígenas, e dessa forma os tumores acabam se multiplicando no nosso corpo. Mas calma que não está tudo perdido. A terapia com células CAR-T é um estudo moderno na qual as células T são retiradas do paciente, modificadas geneticamente de forma que elas criam uma espécie de antenas especiais chamadas de CAR. Essas antenas são receptores capazes de identificar corpos estranhos nas células cancerígenas, de forma a eliminar os tumores. Bom, agora que você já conhece a terapia celular com células T, vamos comentar um pouco sobre os procedimentos para a realização dessa. O procedimento começa com a retirada do sangue dos pacientes. Com isso, a gente utiliza a etapa chamada leucoférese para separar as células T ou linfócitos T, que são células importantes do nosso sistema imunológico. A segunda etapa consiste na modificação genética das células T. Então, em laboratório, a gente utiliza um vírus especial que não causa doenças, que esse vírus insere um gene dentro dessas células T. Esse gene vai fazer com que essas células reconheçam e combata as células cancerígenas do nosso corpo. A terceira etapa consiste na multiplicação das células T. Então, após a gente modificar elas, a gente precisa ter um número suficiente para que a gente consiga utilizar nesse tipo de terapia. A quarta etapa consiste na preparação do corpo do paciente. Então, antes dele receber as células CAR-T modificadas, é necessário fazer uma administração leve de quimioterapia. Isso vai ajudar a diminuir a competição imunológica e fazer com que essas células introduzidas nele funcionem melhor. Por fim, as células CAR-T são colocadas de volta no corpo como numa transfusão. Elas então procuram e destroem as células do câncer que têm um antígeno que elas foram programadas para reconhecer. O tratamento de células CAR-T possui diversas vantagens, dentre elas diminuições de sessões de quimioterapia, fornecimento de memória imunológica, pois o gene continua na célula, além de uma alta precisão, ou seja, ataque de células específicas. Segundo dados, cerca de 90% dos pacientes portadores de leucemia linfoblástica aguda de células B responderam ao uso de células CAR-T, do qual cerca de 60% obtiveram a cura. Infelizmente, possuímos algumas desvantagens, como um custo e complexidades elevados, pois é necessário instalações e conhecimentos específicos que não estão amplamente disponíveis. Além da síndrome de liberação de citocinas, que pode ocasionar alguns sintomas, como uma febre alta, uma pressão baixa, fadiga e calafrios. Lembrando que esse tratamento não é utilizado para todos os tipos de câncer, mas é muito eficaz para os anteriormente citados. Terapia e inovação caminham juntas rumo ao futuro. A CAR-T simboliza como a ciência pode transformar desafios em novas conquistas. E ao câncer com novas possibilidades de cura.